Mas só para explicar um pouco isso, tá? Que aqui a gente está trazendo uma forma linear de entendimento, embora a estrutura, a interação disso tudo, ela não é simplesmente linear, tá? Mas acreditamos aqui que com isso nós conseguimos já ter um grande entendimento, tá? Então, recapitulando aqui, nós temos a mônada, esta mônada já numa estrutura completa, com 12 superalmas, tá? E também com cada superalma já com as suas 12 almas, tá? Formando ali os 144 elementos na completude da mônada, tá? Aí a gente vai aqui para o próximo slide. Agora a gente colocou aqui a superalma, tá? Pegamos uma superalma e abrimos ela um pouco maior. Mesma coisa ali com a alma em amarelo, né? E muitas vezes a gente entra nesse assunto que se comenta bastante, né? Almas gêmeas. O que é uma alma gêmea? A alma gêmea é uma alma que ela pertence à mesma superalma. Tá? A superalma é o eu superior, tá, da gente. O eu superior é a superalma, para que fique um entendimento maior dentro da composição da mônada. Então, a alma aqui, ela está representando nós, aqui em amarelo. Então, existem outras almas, tá, que elas são as almas gêmeas, que fazem parte gêmeas. Por que gêmeas? Porque elas vêm da mesma superalma. Então, a gente poderia dizer nessa completude, cada um de nós, né, que somos uma alma, teria 11 complementos gêmeos aqui, né? E é lógico, quando a gente pensa assim que o objetivo da experienciação em diferentes locais, em diferentes planetas, né, isso, alguns vão para experienciar em um local, outros vão para outro local, porque o objetivo sempre é abastecer a mônada, com vivências, com aprendizados, com energia, que tudo é energia, a gente sempre comenta isso também. Então, são variados locais, planetas, dimensões, enfim, tá? Quando a gente avança um pouco mais ali para chegar nessa descida, nessa jornada, por exemplo, aqui do planeta Terra, a gente vai entender isso um pouco melhor, tá? Mas aqui a gente trazendo esse conceito. Então, estas almas que fazem parte da mesma superalma, elas são as chamadas almas gêmeas, que em diversas lives a gente até comentava, almas gêmeas nós temos várias, e a gente dizia, chamas gêmeas nós temos uma, a gente já vai explicar isso também, tá? Então, aqui voltando para esse slide de mônada aqui, trazendo a mônada, pegando essa que a gente colocou, a superalma ali em amarelo, tá? Em laranja ali seria a alma, nós mesmos, nós temos as almas gêmeas de primeiro grau, que são essas bolinhas amarelas, né? São as almas que são as gêmeas da mesma superalma. E as almas gêmeas de segundo grau seriam as almas, né? Que elas são das superalmas da mesma mônada. Então, olha a quantidade de alma gêmea que a gente tem dentro, né, do grau ali energético, da mesma superalma, da superalma da mesma mônada. Então, a gente consegue ir entendendo isso, né, de uma forma um pouco melhor. E tirando, às vezes, até um pouco desse, até que a gente comenta, às vezes, do romantismo, assim, mas trazendo, assim, existe uma afinidade de mônada ali, existe uma conexão de energia, até de estrutura. Quando a gente fala de DNA, né, de criogenia, de trazerem as informações, né, de almas que elas são, vamos usar essa palavra, muito afinadas e conectadas entre si, por serem da mesma mônada, né? Então, só para a gente trazer aqui, então, alma gêmea de primeiro grau, alma gêmea de segundo grau, tá? Para trazer este entendimento um pouquinho aqui também. A gente vai chegar depois lá no planeta nos fragmentos de alma. Tá? Dentro disso, a gente consegue entender o nosso parentesco, né, com algumas almas que a gente vai encontrando aqui no planeta, e dentro até do que a própria espiritualidade às vezes explica, né, ela explica para a gente que está tendo assim, um magnetismo, uma conexão maior, onde os seres das mesmas mônadas, eles têm uma não é permissão a palavra, mas uma conexão, né, mais facilitada nesse momento de estarem se encontrando, estarem, né, experienciando, mas o entendimento que nós sempre temos aqui, que não são, na grande maioria das vezes, encontros amorosos, que isso também, às vezes, tem muito, mas encontros de auxílio, encontros de poderem crescer juntos, ajudando um ao outro dentro da sua jornada espiritual, que não quer dizer também que não pode ter uma questão de relacionamento também, só que a gente deve ter bastante consciência, sempre dentro dos entendimentos que, primeiro, antes de tudo, existe sempre um propósito, né, de crescimento das almas. É esse o principal ensinamento que eles nos trariam. E aí a gente vai, então, para esse slide aqui, onde a gente colocou duas mônadas, tá?
que a gente tem a família monádica da esquerda, essa representando até agora o que seria nós mesmos ali, né, com aquela bolinha amarela lá, sendo a alma, e uma mônada adjacente, que a gente colocou uma família monádica adjacente. E aí a gente tem as almas afins, tá? Que são as mônadas criadas, vamos dizer assim, no mesmo planeta, na mesma estrutura genética, na mesma estrutura corpórea, né, para iniciar a jornada da mônada. Então, estas seriam as almas afins. Existem outras mônadas também, que são criadas nesses mesmos contextos, né? E dentro disso, então, a gente poderia dizer que almas afins nós temos mais ainda, né, do que almas gêmeas, como a gente estava falando antes. Então, você vê que as conexões, né, das almas, elas são uma forma bem grande. E talvez até com isso, quando a gente vai adjacendo estas mônadas, né, e vai trazendo isso a um nível interplanetário de vários planetas, a gente vai entendendo, no fim, essa questão do somos todos um, né, porque, no fim, vai estar tudo se interconectando, né, mas então aqui a gente consegue entender que da mônada adjacente tem a afinidade entre as almas, né, essa afinidade toda na própria estrutura, na própria, vamos dizer assim, composição, matriz daquela alma, daquela mônada, né. Então, só para a gente trazer esse contexto aqui também, tá? Aí a gente vai entrar aqui na chama gêmea. Aí a gente volta lá para a superalma. Deixa eu só voltar aqui a uns slides, tá? Que seria aqui. Aqui a gente está com a mônada, e aqui está a bolinha amarela sendo a nossa alma, tá? Aqui, porque aqui a gente tem ela num formato um pouco mais. Então aqui estamos nós, essa bolinha amarela, tá? Aí, quando a gente chega aqui na chama gêmea, então esse desenho ali que está em preto e branco, né? Representando o yin e o yang, isso aqui é a gente. Então, aqui é como se fosse um complemento, né? Duas polaridades, masculina, feminina. Isso é a chama gêmea, que a gente sempre diz em lives, não, chama gêmea a gente só tem uma. Nós só temos uma chama gêmea, que é a nossa contraparte. É a nós mesmos, né, fundidos numa alma só. Então, isso é a chama gêmea, que muito se comenta, e que também muito se procura. Muitas pessoas estão fazendo acessos, né, e esse assunto, chama gêmea, ele tem bastante evidência, né. Agora, a chama gêmea, trazendo esse contexto linear que a gente traz aqui fica o entendimento que todos nós temos apenas uma chama gêmea, que é a nossa própria contraparte dentro da alma. Tá? E nos próximos slides a gente já vai ver algumas coisas diferentes, porque aqui a gente está colocando assim, né, o yin e o yang aqui, da alma. Só que nós vamos ver nos próximos slides que ainda existe outra divisão que desce aqui para o planeta. Então não é bem assim, que é esse slide inclusive, vamos lá. Então aqui a gente segue com a alma, a gente deu um zoom nessa alma aqui, colocá-la um pouquinho maior em amarelo aqui, e aí você está vendo que a gente colocou como uma representação de uma bolinha azul ali. Essa bolinha azul é o fractal de alma, ou seja, lá na alma, que a gente está falando isso é a gente lá, estamos começando a falar de nós mesmos ali. Essa bolinha azul é o fractal de alma. Então só para explicar, a alma, ela é uma divisão da superalma, e o fractal de alma é uma divisão da alma, para a gente trazer nesse contexto linear. Lembra que falou, estamos trazendo aqui um contexto linear que fique mais fácil da gente entender. O que é esse fractal de alma? Né? É o que vem, por exemplo, encarnar aqui no planeta Terra. É isso, é essa bolinha azul dentro da alma. Isso é o fractal que vem experienciar aqui no planeta. Tá? Então, o que acontece? Né? Existe toda essa estrutura que a gente estava apresentando até agora, e quando a gente vem aqui para esse planeta, para um outro planeta, e mesmo mônadas que são desse planeta, nós vamos estar fazendo o quê? Interagindo com a matéria, com a terceira dimensão, no caso aqui do planeta. Então vem uma parte, um fractal dessa alma, que tem a condição, né, de fazer essa experienciação, que aí a gente diria assim, vem para cá, dá para até colocar no próximo slide, eu acho, que ela vem para cá e nós vamos estar aí, ó, esse fractal de alma é o que vem aqui para o planeta, que é exatamente o que como nós colocamos aqui nos slides, né? É ele que desce para a Terra, quando essa mônada, essa estrutura toda de um outro planeta, que é o que nós estamos colocando como exemplo aqui. Então, ele que desce para a Terra, ele que vai se adaptar, esse fractal, numa estrutura adâmica. A gente colocou quinta raça, que é o que nós estamos hoje. Hoje nós estamos na quinta raça adâmica aqui no planeta. Até eu estava comentando com a Kátia, ela falou, de onde você tirou essa quinta raça? Eu disse, Kátia, esse assunto a gente já explicou em algumas lives. Por que se chama quinta raça? A gente faz uma analogia até com as falanges aqui dos dedos. Nós temos 5 dedos e cada dedo tem 3 falanges ósseas aqui. E esse dedo, ele ainda tem 2 falanges.
né? O nosso polegar, né? Ele tem 2 falanges, que a terceira falange faz a completude da 5ª raça adâmica, que seria o caminhar para a 6ª raça, né? Que é já entrando, a gente vai explicar daqui a pouquinho também, entrando já nesse processo de quintessenciar o ser, né? Irmos já para uma 5ª dimensão. Tá? Então, esse fractal de alma é o que vem encarnar aqui no planeta Terra, ele que vai experienciar. Só que, quando a gente pensa, né, muita gente fala o cordão de prata, as ligações, elas nunca deixam de estar conectadas. Você não se desprende da sua alma, você não se desprende da superalma, você não se desprende da mônada, tá tudo interconectado. Tá? Depois a gente vê para disponibilizar, assim, esses slides. Então é bem importante, eu acho que esse até é o ponto central aqui, porque naquela live das mônadas lá, anterior, a gente não falava disso aqui. Então a gente vem com um fractal, esse fractal, ele está experienciando aqui no planeta Terra. Independente das dimensões, tá? Porque terceira dimensão é quando está encarnado, quando desencarna, vai para as zonas espirituais, continua sendo esse mesmo fractal, tá? Ele que interage, ele que está, vamos dizer assim, captando, né, as experiências daqui e levando isso para o Akasha, levando isso, né, nesse sistema de corpos sutis que a gente sempre fala nas nossas lives, fala bastante, inclusive, sobre os corpos sutis, que vai sempre estar conectado lá com toda esta estrutura, lá, tá? Só para a gente fazer uma recapitulação, né, dos corpos sutis. A gente tem o físico, logo acima do físico a gente tem o duplo etérico, emocional, mental inferior, mental superior, tá? Búdico, que é onde a gente chama assim o banco de dados, né, que a gente poderia dizer o Akasha do que está interagindo aqui no planeta é ali no búdico, e depois a gente tem o átmico lá que já faz esta conexão com toda essa estrutura para cima, tá? Com o eu superior, com tudo isso aí. Então a gente está tentando aqui colocar dentro desse entendimento linear aqui. Aí a gente vai aqui para esse planetinha aqui que a gente colocou no slide, tá? Então lá está aquele fractal de alma, ele está lá, interagindo com o planeta, bem como a gente colocou. E nós colocamos ali outras bolinhas azuis que elas estão desprendidas do fractal de alma, tá? Que, para não confundir os nomes, chama fractal, daí o fractal do fractal, a gente chama de fragmentos de alma. E estas bolinhas, elas, às vezes, né, passam a vibrar em realidades paralelas. E por que acontece isso? Tá? Eu até estava comentando com a Kate, e a gente estava comentando até lá no Pava, em outros locais também, sobre vida, dizendo que nós só temos uma vida. A vida é uma só. O que a gente faz é trocar a roupa, né? Trocar a roupa nas variadas, múltiplas encarnações. Então, a vida, a gente poderia dizer, essa bolinha azul que está ali no planeta, que é esse fractal que vem interagir aqui, ele é a vida que está aqui no planeta, trocando essa roupagem. Então, nessas múltiplas existências, nós vamos ter várias experiências, várias coisas que nós estamos vivenciando, né? E algumas experiências positivas, outras experiências nem tanto, mais traumáticas, tá? E então, às vezes, quando você vive alguma experiência, principalmente essas que são tanto mais traumáticas, uma pequena parte, né, desse fractal, ele se desprende. Só que ele se desprende, mas ele segue aqui no planeta. Ele fica vibrando numa realidade paralela. Ou seja, aquilo está coexistindo ao mesmo tempo, em alguma outra dimensão, em alguma outra circunstância. Dentro disso, como existe, lembra o cordão de prata? Esse fragmento também está conectado com você. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, né? Para ficar mais fácil entender. Vamos supor que lá em determinada vida, eu tive uma experiência bastante traumática, tá? E dentro dessa experiência, uma pequena parte, uma pequena porção, que a gente chama de fragmento, do meu fractal, ela se desprendeu de mim, porque aquela memória ela foi traumática. E eu vou continuando, o fractal, a porção central, ela continua, nessa troca de roupagens, nas múltiplas encarnações. E aquela parte ficou vibrando naquela realidade. Só que existe essa conexão, existe esse fio de ligação. Eu aqui já estou numa outra vida, estou na vida atual aqui, vivendo a minha vida, só que aquela memória, né, aquela situação, ela segue tendo aquela vibração, aquele fragmento, ele está ainda lá. E isso impacta na minha vida de hoje. Impacta porque eu posso não ter consciência, mas aquelas emoções, toda aquela vibração, ela segue aqui comigo, segue me impactando. Aqui que entra um pouco do que a gente segue aqui comigo, segue me impactando. Aqui que entra um pouco
do que a gente fala sobre fazer os processos de cura. Porque quando a gente vai acolhendo, quando a gente vai fazendo diversas movimentações, nós vamos trazendo de volta estas bolinhas. Nós vamos, não, vamos dizer assim, recolhendo elas e reconectando com a gente. Agora você imagina uma partezinha sua que está lá, sentindo várias sensações, várias coisas. Quando você traz de volta, aquilo fica acolhido, você fica bem, você fica em paz. Todo esse trabalho, todo esse movimento que a gente está fazendo de subida, tomada de consciência, expansão do campo, tudo isso, né, vai dando oportunidade de trazer, bem como está aqui nos comentários, trazer essas bolinhas de volta, trazer esses fragmentos de alma de volta, reconectar. E muita gente não entendia nada disso. E eu dizia para a Kátia, o fragmento de alma é uma partezinha ali do fractal, só que dava toda essa confusão sempre. Então, colocando isso em desenho, nesses slides, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, assim, nós estamos fazendo movimentos de reconectar vários desses fragmentos nossos que eles estão, de alguma forma, ainda separados aqui da gente. E aí a gente entra nesse slide aqui, tá? Se a gente pegar o fractal de alma aqui, que é a bolinha azul, que está lá interagindo com o planeta, tá? Aqui, nesse slide, pode ver que esses fragmentos eles já voltaram, eles já estão integrados aqui com o fractal aqui no planeta, tá? Quando isso acontece, a gente vai concordando, né, que nós estamos subindo a nossa frequência, subindo o nosso quociente energético, que é o que a gente diz sempre. Você vai fazendo movimentações de autoconhecimento, você vai fazendo vários movimentos de expansão da consciência, da alma, e isso vira o quociente, subindo. Você sobe o seu quociente de energia. Aí que entra um outro ponto, tá, que fica bem interessante também aqui com esses slides da gente entender. Estão vendo que ali da alma, tá, voltando lá para a bolinha amarela, na alma, tem umas outras bolinhas menores amarelas que a gente fez ali, elas estão sendo direcionadas para o fractal que está ali no planeta. O que é isso? Isso é o processo que a gente chama de avatarização. O que é? Trazendo mais partes suas, vai dando essa oportunidade. Muita gente estudou lá e utiliza o Codex, né? Você não está trazendo partes que vêm de você mesmo para você, você não está adquirindo ativações, habilidades, uma série de coisas. É isso. A gente poderia dizer, o processo de avatarização aqui do ser humano para irmos virando novo humano de quinta dimensão, que a gente tanto fala, é isso. Você potencializa esse fractal de alma que está interagindo no planeta Terra, reconectando seus fragmentos, né, fazendo esse movimento de expansão, para que outras partes da sua própria alma também comecem a vir e integrar com você, né? Então você vai ficando cada vez melhor, você vai virando um humano aos poucos, por isso que a gente diz estamos em treinamento, para virarmos um humano de quinta dimensão. É outra vibração, é outra frequência, é outras coisas que você pode ir trazendo para a sua consciência, tá? Respondendo já uma pergunta que eu sei que vai vir, tá? Eles já me avisam aqui. Para reconectar esses fragmentos de alma, tá? Não, você não precisa fazer técnica nenhuma. Tá? Subindo a frequência, isso vai acontecer. As técnicas, elas auxiliam no processo. Elas podem te ajudar a atingir, por exemplo, frequência, às vezes identificar alguma situação, alguma coisa, mas a gente sempre diz, tudo é simples, natural, dentro desse contexto nosso mesmo de seres e tudo mais. Só que tudo está envolvido com energia, tudo está envolvido com a frequência. Por isso que a gente sempre foca muito, até nas nossas lives, Kátia, dizendo assim, tá, mas você assiste tais coisas, isso traz para você um crescimento, coloca você, porque no fim das contas, o trabalho individual, que interessa é o seu campo de energia, que a gente até diz assim, a quantidade de amor que você consegue, né, emanar, que você consegue estar ancorando em você. Então, no fim, é energia. Então, dentro disso, aqui a gente tentou trazer, com esses slides, com esses desenhos, uma forma da gente entender o que está acontecendo com a gente nesse momento, né, no planeta aqui. Falam em DNA, falam em isso, no fim, resumindo assim de uma forma bem simples, né, mas que eu acho que dá para abrir bastante reflexão, dá para abrir bastante entendimento de outros pontos, é isso que está acontecendo com a gente aqui. Até aconteceu esses dias, aquele episódio com a Marisa, eu falei, tá avatarizando, vai descendo mais dessas bolinhas amarelas para ela. Foi isso que eu quis dizer. Então, o próprio Codex lá que a gente fala, ele auxilia também em você atingir frequências, em você ir trabalhando para que possa estar recebendo esses fragmentos. Quando a gente coloca lá no DNA, que são os 144 mil códigos, porque esses códigos eles provêm de 1000 mônadas,
Tá? É isso, estão descendo parcelas, mas elas vêm do seu próprio registro, né? Então, você vê que é isso, no fim das contas. Tá? À medida que a capacidade energética aumenta, esse processo de avatarização ele vai acontecendo, como a gente estava falando, de forma natural. Tá? Agora, existe também formas da gente ser ajudado em relação a isso. Né? Senão, não viria também a própria espiritualidade, né? Trazendo várias ferramentas para a gente fazer isso. Mas a gente vai... o processo de avatarização, então, ele vai acontecendo, trazendo mais partes de nós mesmos, né? De si mesmo. E isso vai formando esse novo humano de quinta dimensão. E aqui a gente finaliza, então, esses slides, tá?